Fala aí, como é que você tá? Passou uma excepcional noite. Mais uma vez, relembrando, né? O propósito de tudo isso aqui é transbordar aquilo que eu tenho aprendido, é compartilhar reflexões que eu tenho que eu acredito serem úteis, né, para as pessoas. E enquanto você achar que faz sentido, você é muito bem-vindo para estar aqui, para trazer outros. E a gente tem pensado bastante a respeito do significado da vida. Vai ser muito difícil a gente fugir desse tema, né? E a gente vai sempre estar passando por diferentes nuances dele, né? E nós estamos caminhando juntos, eu e você aqui, para uma formatação de um método, né? Uma maneira de compreender as coisas um pouco mais sistematizada, né? É o que eu gosto de chamar de voz, mensagem e propósito, né? Então, volta e meia eu tô falando sobre alguns destes elementos, né? E veja, existe uma coisa que ela é muito interessante, né? Porque ela não cabe em nenhum dos três, porque ela perpassa todos os três. O trabalho de desenvolvimento, trabalho de encontrar sentido, de apontar a sua vida para alvos, de clarificar o seu propósito, ele é algo que começa lá dentro. Ele começa a dar alguns primeiros sinais, alguns primeiros sintomas, que são aquelas coisas que as pessoas costumam estranhar no primeiro momento, né? E aí chega a fase complicada, a fase onde isso começa a se tornar público, notório, e que está afetando as pessoas ao redor mesmo, porque já não é mais um efervescer lá dentro de você, mas é algo que transbordou mesmo e está inundando, né? E nisso nós vamos ter um elemento de bastante complexidade, que é a nossa reputação. Olha, sinceramente, eu acho que se a gente quisesse passar o próximo mês de transbordo falando sobre reputação todos os dias, 15 minutos, nós teríamos assunto para isso. Nós vamos começar estabelecendo algumas compreensões importantes a respeito da reputação, porque ela é algo que é visado por todos nós. A primeira coisa é que você precisa compreender duas verdades fundamentais e que por vezes parecem ser contraditórias, mas não são. Se a gente não der conta de explicar isso hoje, a gente vai continuar falando sobre isso. Mas primeiro, a sua reputação não é a sua identidade. E segundo, a sua reputação é extremamente importante. Então, lida com isso aí, né? Vamos lá, por partes. A primeira coisa, a reputação não é uma representação da sua identidade. Da mesma forma que seus comportamentos não traduzem quem você a sua reputação, ela não é a sua realidade e ela não é a sua identidade. Simplesmente porque essa noção de reputação, ela parte de um pressuposto de que todas as pessoas são iguais. E as pessoas não são iguais. Elas não têm histórias iguais, elas não têm caminhos iguais, nem parecidos. Então, é algo meio controlador, né? Entender esse lance da reputação como se todos fossem iguais, né? E a questão aqui é o seguinte, né? A reputação é aquilo que os outros conseguem extrair de mim. Então isso é relevante de você entender, é muito importante você entender. Eu não sou a minha reputação, a minha identidade é algo mais aprofundado do que isso. Porém, a minha reputação é aquilo que os outros conseguem extrair de mim. E deixa eu te falar, ninguém, possivelmente, talvez uma ou duas pessoas, vão desbravar as profundezas do seu ser. Então, não vai ter ninguém que vai te conhecer profundamente. Então,
a sua reputação vai ser aquilo que é possível obter. É uma consciência que a gente sempre precisa ter nas duas vias, né? Entender dos outros para mim e de mim para os outros também, que aquilo que eu consigo observar, que eu consigo colocar o dedo ali, isso é só aquilo que eu consigo absorver daquela pessoa, mas não é a profundidade da sua identidade. Agora, o fato de ser algo que os outros extraem de mim é algo importante também, porque é um princípio assim, e o Jordan Peterson vai falar sobre isso, né? Se tem um pouquinho de fumaça, então isso quer dizer que tem pelo menos um pouquinho de fogo. E é um princípio útil para a nossa vida social, porque senão seria muito exaustivo conhecer todo mundo, escutar todo mundo. Então, a gente pega o que foi o produto daquela reputação para a gente decidir se é alguém que vai participar da nossa vida ou não. Então, a reputação, nesse sentido, ela se torna uma espécie de certificado coletivo que as demais pessoas vão te dar. E quanto mais valor as pessoas conseguem agregar a uma reputação, maior confiabilidade essa pessoa vai transmitir e mais facilmente essa pessoa vai quebrar determinadas resistências que os outros têm na hora de fazer uma conexão, na hora de se aproximar, na hora de propor compartilhamentos, né? Porque a nossa experiência humana ela tá cheia disso. Então, poxa, deixa eu viver esse momento da minha vida dividindo esse pedaço aqui com você. Isso é algo muito bonito, é algo muito importante. E quanto mais valor você agregou para a sua reputação, porque você serviu, porque você gerou valor, porque você foi útil, foi prestativo, né? Então, com maior intensidade, isso vai acontecer, né? Então, é algo muito importante. E um cuidado que deve se tomar com isso é que tem gente que vive disso, né? Vive da reputação. Não é o mesmo que viver de aparência, tome cuidado. Quem vive de aparência está vivendo uma mentira e projeta para os outros algo que internamente não é real. Então não é bem viver de reputação, é tentar construir uma reprodução por meio da mentira. Mas esse é um outro tema para um outro dia. O que acontece, né, é que algumas pessoas elas acabam que a sua reputação tem uma vida própria. E aí as pessoas tentam se tornar imitadores da sua própria reputação. Isso acontece muito com artistas, com pessoas famosas, né? Gera-se uma reputação e baseado em pequenas observações, e aí depois o cara fica tentando reforçar aquilo a todo custo, porque meio que criou uma marca em cima daquilo. Adolescentes fazem isso demais, né? Porque na adolescência, principalmente se você não veio de um lar que te dava segurança emocional, né? Que te dava palavras de afirmação, que te dava um senso de valor. Nos primeiros momentos em que você sente as suas dores existenciais, que costumam chegar aí por essa época, né? Alguns mais cedo, outros mais tarde, há uma busca desenfreada por uma ruptura, né? Então, eu vim daqui e isto me gera sofrimento. E é claro, sempre vai gerar, né? Algum nível de sofrimento. Então, eu quero entender quem é que eu sou no plano geral das coisas, a parte do lugar de onde eu vim. E aí o adolescente começa a pesquisar algumas coisas, né? Nas suas redes e conexões, e acaba se dando conta disso, que ele tem uma reputação e depois ele não se permite amadurecer, não se permite contestar, viver, ele vai tentar sempre estar reproduzindo aquela reputação que gerou uma vida própria. E aí ele acaba sendo subjugado por essa reputação. Então isso era algo que eu gostaria muito de dizer que você tomasse cuidado, que você não permita que você se perca
em nome da sua reputação. Porque é fácil quando você tem um bloqueio de identidade, quando você não tem muita clareza com relação a quem você é, você se apegar à sua reputação, achar que isso é quem valida quem você é como ser humano. E não é bem por aí que funciona. Então, respira fundo, né? Entenda que isso é algo que você emitiu como uma espécie de sinal e que os outros foram capazes de extrair. Mas talvez eles não tenham como pegar esses pequenos sinais e aprofundar a reflexão sobre o que eles dizem sobre você, né? Talvez eles sejam só uma pista para você ter reflexões mais profundas a respeito de quem você é. E aí você pode tomar uma decisão consciente de se libertar dessa possível escravidão de talvez estar tentando reproduzir uma reputação que você acha que vai resolver os seus problemas de identidade. E não é por aí que funciona, né? Você precisa entender que você é valoroso, você precisa entender que você tem significado, que você tem um poder de impacto muito grande, muito maior do que aquilo que você imagina. Você precisa compreender que você é a imagem e semelhança do Deus vivo. E isso vai resolver muita coisa, né? Isso já vai clarificar muito o seu senso de valor para começo de conversa, né? Então, sempre que surgirem questionamentos e rupturas com relação a isso, você vai, vai começar a enxergar onde você está no meio daquele burburinho muito mais fácil, né? Você tem coisas que estão conflitando com aquilo, essa clareza dentro de você faz com que o barulho, o ruído, a confusão diminua de volume e você tenha clareza naquilo que você está vendo, em onde você está pisando, né? E isso costuma produzir uma paz bastante profunda, né? É mais um desdobramento daquilo que Jesus disse sobre a verdade ser libertadora, né? Ela sempre vai ser. Então, pense nisso. Reflita a respeito dessa questão. A sua reputação ela é importante, porque ela vai permitir as suas conexões, ela vai permitir uma vivência mais rica, uma experiência humana mais rica, mas ela não é uma tradução de quem você é. Então tome cuidado para ver se você não está tentando sacrificar a si próprio em prol da sua reputação. Entenda o que ela diz a respeito de você, mas que ela não é você. Compreenda a importância que ela tem na sua vida social e compreenda que ela é algo que você precisa cultivar também, porque o significado da sua vida vai vir pela identificação da sua mensagem, né? Pelo encontro da sua voz, a identificação da sua mensagem e o seu posicionamento em levar isso até os demais, né? E a sua reputação vai na sua frente, vai muitas vezes abrindo o caminho para que a sua mensagem chegue depois de você. E quando você tem todas essas peças aí da equação trabalhando em cooperação, então você tem uma vida de significado. Você tem uma vida que faz sentido. E mesmo quando surgem as tempestades, quando surgem momentos enfim, que roubem alegrias momentâneas, você ainda vai experimentar de muita paz e vai se tornar inabalável. Vai por mim. Tamo juntos. Até depois do fim.